Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Mário Coelho e aqui, você sabe, tem notícia, novidade, informação e opinião relacionados ao nosso Vascão todos os dias em primeira mão e com exclusividade para você, torcedor do Vasco espalhado pelo Brasil inteiro. No nosso vídeo de hoje aí a gente vai comentar um pouco sobre a partida decisiva de logo mais contra o Avaí fora de casa e as mudanças que o Lisca deve estar fazendo aí no time titular, né? Podendo até fazer 3 alterações para o jogo de hoje à noite. Vamos falar também sobre a importância dessa segunda-feira para a anulação da partida da última sexta contra o Brasil de Pelotas, naquele absurdo que mais uma vez, né, prejudicou o Vasco através do VAR. E no final do vídeo vamos comentar um pouquinho sobre a situação de reforços que o Vasco segue buscando para o restante do Campeonato Brasileiro. Então já peço a todos vocês para acompanharem o nosso vídeo aqui até o final. Como sempre, eu peço a sua ajuda, a sua colaboração aqui no nosso vídeo, correndo aqui embaixo, deixando aquele like, deixando aquela curtida, deixando aquele joinha. E você que está chegando aqui no canal pela primeira vez, conhecendo o nosso trabalho e ficando bem informado com as notícias do nosso clube, fica o convite para você fazer parte aqui do maior canal de notícias do Vasco na internet, correndo aqui embaixo no botãozinho vermelho, se inscrevendo no canal e, mais importante ainda, não pode esquecer também de ativar o sininho de notificações, que fica ali, logo ao lado desse botãozinho vermelho, é um sininho bem pequenininho, você clica lá para você sempre receber todos os avisos do YouTube assim que os nossos vídeos vão ao ar diariamente por aqui. Combinado? Fechado? Então vamos começar aqui o vídeo de hoje, né, falando um pouquinho mais sobre a partida que acontece hoje às 7 horas da noite, horário de Brasília, fora de casa. O Vasco encara o Avaí, que está exatamente uma posição à frente do Vasco na tabela da Série B nesse momento. O Vasco segue na 9ª colocação com míseros 32 pontos. O Avaí está na 8ª colocação com 34, ou seja, é um jogo ali de 6 pontos, né? Como se costuma dizer, o Vasco vencendo pula para 35, né? Pode chegar, se não me engano, até a 5ª ou 6ª colocação aí na tabela e se aproxima um pouquinho do G4, lembrando que o 4º colocado nesse momento é o Botafogo, nosso rival carioca, com 38 pontos, ou seja, 6 pontos de diferença do Vasco nesse momento. Lembrando também que o saldo de gols do Botafogo é muito superior ao saldo de gols do Vasco, então a gente tem que é obrigação do nosso time, dos nossos jogadores, da nossa comissão técnica e principalmente dessa diretoria golpista, dessa diretoria horrorosa do Jorge Salgado, que já arrisco a dizer, já consegue ser pior que a diretoria do Alexandre Campelo, conseguir colocar o Vasco de volta na Série A e só vai conseguir ganhando jogos fora de casa e fazendo o dever de casa, jogando bem e ganhando também os pontos dentro de São Januário. Muito se diz nos corredores do clube aí, né? Muito se diz lá nos corredores de São Januário, lá no calabouço, que se o Vasco perder hoje, o Lisca pode jogar o chapéu. A gente vê nas entrevistas coletivas após os jogos que o Lisca já tá desmotivado, já tá um pouco ali com um clima um pouquinho estranho, né? Não acho que a diretoria vai ter o culhão, até porque é uma diretoria completamente descompromissada com o tamanho da história do nosso clube, então não acho que eles demitiriam o Lisca, mas arrisco a dizer que sim, é possível o Lisca não se sentir mais confortável, né, em tentar levar o Vasco de volta para a Série A em caso de derrota hoje à noite. O Lisca treinou a equipe nesses últimos 2 dias e pode ser que ele esteja fazendo até 3 alterações no time titular, começando no gol. Existe o risco ali do Vanderlei perder a posição titular. Sinceramente não sei quem entraria, se seria o Lucão ou seria o segundo reserva, o Rolls, né, que fez uma boa partida quando foi necessário na expulsão do Vanderlei algumas rodadas atrás. O time ali, a zaga, os 2 laterais e os 2 zagueiros devem ser mantidos, né, com o Zeca na esquerda, que infelizmente ainda assim, por mais que seja um jogador interessante, dá uma consistência a mais, acho que deveria jogar do lado direito, mas deve ser mantido na ala esquerda. Léo Matos na ala direita, lateral direita, Miranda e o Leandro Castan na zaga. Meio de campo com alterações também, ele deve tirar o Caio Lopes, que vinha fazendo bons jogos. O Lisca
Não tô conseguindo entender muito bem, mas deve entrar com o Rômulo na vaga do Caio Lopes, o Andrei e o Marquinhos Gabriel, mortinho Gabriel, né, que na minha opinião nem sequer deveria ter vindo vestir a camisa do Vasco, mas segue aí com um privilégio absurdo, tanto quanto era contra o Marcelo Cabo, agora a mesma coisa com o Lisca, né? Impressionante como os treinadores conseguem ver futebol nesse jogador sonolento, e lá na frente ali a gente vai ver provavelmente mais uma mudança, a entrada do Morato na vaga do Gabriel Peck, ao lado do Léo Jabá e ao lado do Germancano. O que isso me transparece? O Lisca tentando jogar a responsabilidade para os jogadores mais experientes, Morato e o Rômulo, né, entrando nesse time aí, e é isso que eu dizer que talvez a saída do Vanderlei possa nem acontecer para poder mais uma vez manter, né, um jogador mais experiente, mais cascorado e arriscar, né, que essa experiência traga algo de positivo nessa partida de logo mais. Se essa for a escalação, eu particularmente não vou gostar. Eu acho que o Lisca vai estar errando, vou torcer muito para dar certo, para o Vasco ganhar, para o Vasco conseguir os 3 pontos, mas já de princípio não é uma escalação que me agrada. Eu particularmente iria com um 4-4-2, fortaleceria o meio de campo e digo mais, colocaria o Daniel Amorim de titular ao lado do Germancano. Eu colocaria o time com qualquer goleiro, Vanderlei, Lucão, Rolls, pra mim não importa, eu não gosto do Vanderlei, mas o Lucão também falhou muito, de repente até daria uma chance pro Rolls ali de começar a partida. Eu colocaria na lateral direita o Zeca e na lateral esquerda o Riquelme, dupla de zaga entraria com o Castanho com o Miranda, meio de campo eu iria com 4 jogadores, eu iria com o Bruno Gomes, que volta a ser relacionado, Caio Lopes e o Matias Galarza, né, fechando essa trinca de jogadores, e de repente daria liberdade para o Sarrafiori, ou para o próprio Gabriel Peck, ou de repente até o Andrei jogando um pouquinho mais avançado, colocaria o meio de campo mais fortalecido para dar liberdade para os laterais subirem, apoiarem, fazerem, né, aquela linha de fundo, e na dupla de ataque botava o Germancano e o Daniel Amorim, que vem correspondendo todas as vezes que tem a oportunidade, daria liberdade para o Cano sair um pouco mais da grande área ali, né, para poder criar algumas oportunidades. Seria a minha escalação para a partida de hoje. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Lembrar mais uma vez para todo mundo que hoje o jogo acontece às 7 horas da noite, horário de Brasília, com transmissão exclusiva do Pay-Per-View Premier, e nós iremos fazer, né, a narração, os comentários, vamos botar os melhores momentos e os gols lá no nosso canal da Twitch TV. Você que quiser assistir com a gente por lá, o link está aqui embaixo, é o primeiro link na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado aqui do nosso vídeo de hoje. Agora vamos falar sobre o absurdo que foi a roubalheira, né, que o Vasco sofreu mais uma vez dentro de casa no último jogo. E, cara, algo que tá me deixando muito, muito preocupado é o fato de, hoje, eu sei que o Vasco joga contra o Avaí, mas o presidente do nosso clube, Jorge Salgado, e o diretor de futebol, Alexandre Pássaro, que não escalam time, ou pelo menos não deveriam escalar time, né? Não sei se tem alguma influência, que não tem que ficar viajando com o elenco para viagem fora de casa, os caras vão lá assistir o jogo do Avaí no estádio em vez de botar a pressão na CBF, não quero falar palavrão, mas em vez de lá botar a CBF no cabresto e cobrar que esse jogo seja anulado, seja cancelado. O Vasco vai entrar na justiça, irmão. O Vasco tem que ter representatividade dentro do órgão máximo do futebol brasileiro, e esse órgão é a Confederação Brasileira de Futebol, é a CBF, e o nosso presidente quer pegar aviãozinho para passear para ver jogo do Vasco contra o Avaí. Você tá de sacanagem, Jorge Salgado. Você tá de brincadeira com o torcedor do Vasco. Você, além de ser omisso, golpista, você agora ainda vai ficar querendo pegar avião para ir ver jogo do Vasco. Você é o presidente. Você não é treinador, você não é preparador físico, você não é jogador. Você tem que resolver os problemas do nosso clube. O que você não faz desde que você assumiu essa presidência, desde que você senta na cadeira da presidência do Vasco. Então, para de sacanagem, para de pilantragem, para de burrice e vai pra CBF hoje às 8 horas da manhã resolver esse pepino da roubalheira que foi, né, o jogo contra o Brasil de Pelotas na última sexta-feira. Você e o senhor Alexandre Passos, que já tinha sido demitido do Vasco há muito tempo, porque faz um trabalho pífio, horroroso, esse tal de Alexandre Passos. Então, pra mim, já era pra ter sido demitido há muito tempo, e vocês estão de brincadeira querendo viajar
pra assistir partida do Vasco. É sacanagem com a cara do torcedor o que vocês fazem com a gente. E agora falar de reforço, né? Ontem o Vasco anunciou a segunda contratação, o zagueiro Valber, que era reserva do Paulão, não joga desde abril lá no Cuiabá, chega agora como reforço de peso desse Alexandre Pássaro, uma brincadeira mais uma vez, né? Sinceramente, eu não acho que esse zagueiro vai corresponder dentro de campo. Torço pra caramba pra que ele jogue muita bola, pra que ele consiga, né, dentro de campo nos provar o contrário, mas sinceramente não acredito muito nele. E o John Santos, que já tinha sido anunciado anteriormente, esse até acredito um pouquinho mais, não tanto assim, mas acredito um pouquinho mais. E o Vasco busca aí mais duas contratações, um lateral esquerdo e um volante aí pro decorrer dos próximos dias. Quem serão? Sinceramente, não duvido que sejam mais refugos, que sejam mais jogadores que não prestem para Cuiabá, para América Mineiro, para Atlético Paranaense, que pro Vasco são reforços de peso, né? Como foi Marquinhos Gabriel, como foi o senhor Michel, como foi o senhor Hernando, segundo o diretor de futebol Alexandre Pássaro, que para mim não passa de um estagiário até ano passado do São Paulo e vem pro Vasco para ser o pica das galáxias do futebol. Isso é uma brincadeira também com a nossa torcida. Mas enfim, desculpa o desabafo. Espero que o Vascão ganhe hoje. Vou arriscar um jogo aí duro, difícil. Vitória do Vasco 2-1. Por mais que a gente não esteja jogando nada, ainda assim acredito como vascaíno que o Vasco consiga aí vencer e torço para que o Lisca não seja teimoso e escalar jogadores que não vêm correspondendo, mas acredito que ele vai escalar, infelizmente. Então peço pra galera sentar o dedo no like, se inscrever aqui no canal se você não é inscrito ainda. E quem não tá seguindo a gente na Twitch TV, corre lá, o primeiro link na descrição do nosso vídeo aqui embaixo. Clica lá, faça o download, instala e siga a gente que hoje a gente vai assistir o jogo junto com vocês por lá. Tamo junto, de vascaíno pra vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!